Olá pessoal, nós aqui de novo, os 80 anos na paróquia de São Benedito. Essa paróquia que é mais que uma paróquia, uma família, né? Que faz a gente sempre viver novas histórias e continuar sempre fortalecendo a nossa fé na caminhada de evangelização, que é o que Cristo nos pediu. Hoje estamos aqui com a Elza, né? Muito prazer te receber aqui, tá? Assim, são pessoas que realmente têm história na vida da comunidade e ela vai partilhar um pouquinho com a gente. Então eu pedi para você se apresentar para a gente, para a nossa comunidade. Bem, meu nome é Elza, eu sou viúva do Albino, que esteve muito presente também nessa comunidade, mãe de 3 filhos e 4 netos. E eu tenho assim um amor muito grande, né, por essa comunidade que me acolheu nos anos aí de 80, finalzinho de 89, por aí. E para mim, a São Benedito, ela significa muito. Eu digo assim, que não sei se sou eu que persigo São Benedito ou São Benedito que me persegue. Porque eu me casei em outra cidade, mas já frequentava a paróquia de São Benedito, lá em Avaré. E aí, quando mudei para cá, para Bauru, onde eu vim morar? Próximo à paróquia de São Benedito. Então, toda a minha vida, assim, dentro de Bauru, é voltada a essa comunidade, que é uma extensão da minha família, né? E você acaba assim se familiarizando, a comunidade ela entra assim, dentro praticamente da sua alma e você dentro dela. Então é difícil falar hoje que eu praticamente eu vivencio tudo, né, que é São Benedito na minha vida. Sim, você foi de Avaré para cá. Você morava em Avaré, casou lá, sua família é de lá, toda de lá. Para cá só tem vocês. Vieram para cá. E a família de São Benedito, né? Que é a extensão que é o que a gente falou. A hora que a gente pega, é quase como um casamento, né, com a família, porque é um abraço de alma, né? A gente é tão acolhido tão bem, a comunidade nos pega, nos abraça, a gente abraça a comunidade e a gente fica, assim, parte integrante disso mesmo. Você chegou aqui nos anos 89 e 90. Né? Na época, quem era o padre que estava aqui? Você lembra? Sim, era o Monsenhor Ivo Martinelli. Até meus filhos fizeram a primeira Eucaristia com o padre Ivo Martinelli, né? Depois foi dando sequência, né, aos outros párocos, né? Você fez o ECC também? Sim, aqui na São Benedito. Fizemos o ECC. Você lembra qual foi? Foi o 10º ECC, eu não vou falhar o ano, mas foi o 10º ECC. E eu digo assim, que a nossa vida dentro da São Benedito, ela só assim, tomou forma quando os meninos começaram a catequese. Que daí nós nos colocamos assim, nós não podemos colocá-los na catequese e ficarmos de fora, né? Então senti uma necessidade muito grande disso, né? De estar assim, não só participando, né? Mas praticando realmente, né? É um testemunho importante que você dá agora para quem está nos assistindo, porque assim, a gente vê muito disso, né? A catequese é como se fosse uma escola, né? A escola, ela ensina, dá os ensinamentos, explica as matérias, as teorias e tudo mais. Mas quem dá a educação é a família. Sim. E na fé não é diferente. Você vem para a catequese, vem para a igreja, seja ela de Eucaristia ou de Crisma, ou curso de noivos, na preparação ou batismo, são momentos, pequenos momentos, né, que o jovem, a criança tem, onde é passado para ela assim, o mínimo necessário para que ela entenda o sacramento que ela vai receber. Mas o exemplo é de casa.
Sim. Então você tem que vir, você tem que participar, você tem que estar junto, você tem que puxar a fila mesmo, porque é isso que faz com que eles sigam o caminho da fé. Não, e foi muito gratificante, né? E eu lembro que quando nós viemos para cá, nós viemos morar ao lado do seu Célio e Dona Alice Losnak. Então, assim, exemplo maior para mim não teve, né? E é engraçado que ela sempre nos chamava assim para o terço, para a novena, mas a gente assim estava assim, ainda meio que acabrunhado, não. Mas assim, participava indiretamente, né, assim, da São Benedito. Aí, como você falou, perguntou do ECC. Quando nós viemos assim, a frequentar mais a paróquia com os meninos, pela catequese, logo em seguida nós fomos convidados, né, a fazer o ECC. Nosso assim, grande, eu falo assim, que o nosso grande anjo da guarda foi o Pedro e a Cecília, né, que ele nos convidou para o ECC. E o ECC não tem como dizer que não é um divisor de águas na vida da gente, né? Foi um grande divisor de águas na nossa vida. Porque depois do ECC, nós já iniciamos, né, depois de alguns dias, nós iniciamos na Pastoral do Matrimônio. E a Pastoral do Matrimônio estava em formação, né, porque ela tinha dado um tempo e ela estava assim, se renovando, o grupo, né, reiniciando. Então, assim, foi uma experiência, assim, um momento maravilhoso para nós. Trabalhamos assim durante praticamente 12 anos com a Pastoral do Matrimônio. Foi um tempo bastante extensivo, né? E chegamos a coordenar a Pastoral do Matrimônio. Mas nós temos ali grandes exemplos também dentro da pastoral. E nem sei se é o caso, mas são fatos assim, marcantes e engraçados, lógico, né? Tudo dentro da seriedade que a pastoral exerce e exige, né? Mas dentro do curso diria, né, o curso, né, do matrimônio, existia uma pecinha de teatro representando o que era o casamento no início, né, nos primeiros momentos, né, no primeiro ano. Mas depois, quando chegava ali, depois que estava beirando 5 anos, a coisa desandava, né? E aí teve uma passagem muito interessante, que estávamos lá interpretando, né? Sempre tinha a sogra, né? O sogro, o genro, que não era mais aquela formosura. Faz parte do pacote, né? Faz parte. Vem do pacote da família, né? Meu pacote. E a mãe da noiva, né? Aí, em um determinado momento lá da peça, o Albino olhou que na época era a Clarice do João, que eles faziam os sopros, né? Do Albino. E o Albino olhou para a Clarice assim e foi chamá-la de, essa parte, né, que nós, jararaca, né? Ele não aguentou, foi chamá-la de jararaca. A Clarice olhou para o Albino e começou a rir, os dois começaram a rir, quer dizer, naquele momento foi assim, o que era trágico virou cômico, né? E eu sei que a gente, os noivos naquele tempo lá, os noivos eram assim na base de, já eram uns 20 casais, você imagina, 20 casais, 40 pessoas, né? Então, foi assim, um desarranjo total, né? Todo mundo rindo, e aí nós tivemos que sair de cena, respirar, para voltar à cena. Então, passar um conteúdo, né? Passar um conteúdo, mas assim, o pessoal que participava era um momento de descontração, mas com uma seriedade muito grande, né? Porque realmente, né, ele queria demonstrar a interferência, a relutância né, do casal novo, né? E a interferência dos pais, né? Tanto de um lado quanto do outro, que existe, querendo ou não, você dá o espetáculo, né? Sim. E aí
Mas foi assim, um momento muito bom, né? E assim, você falou até do pessoal, você trabalhou na pastoral, no matrimônio, conseguiu. Que mais atividades vocês exerceram? E aí fala um pouquinho do ouvido também, né? Que você já citou ele agora, assim, que também tem uma participação Sim, muito grande. na comunidade. Olha, nós coordenamos a campanha da fraternidade, né? Eu creio que foi em 2 momentos diferentes que nós coordenamos, né? Passou a nossa coordenação, depois de um certo tempo nós nos retomamos novamente. A campanha da fraternidade, ela tem um cunho de muita responsabilidade também, e em 2 momentos assim que eu lembro que foi forte, né? Um que tratava da questão da ausência das crianças da escola, né? E tinha assim uma certa demanda assim, de crianças, né, fora da escola, e que nos marcou muito, né, pelas famílias que nós encontramos no meio do caminho, né? Você visitando às vezes algumas casas, algumas famílias que as crianças estavam fora da escola. Eu diria que foi assim a primeira vez que eu me senti assim, nossa, eu tenho que fazer muito mais do que eu faço, né, como cristão, porque eu me deparei, nós nos deparamos com situações assim, a criança não está ausente da escola e tal, só que você vai bater na casa, não tem ninguém, né, não tem nem a criança nem a família. Aí você vai procurar os avós dessa criança. Naquela época a gente foi procurar. Aí que nós viemos saber que os pais estavam presos. Então, assim, tá morando com os avós, aquela situação assim que difícil, mas que, assim, naquela época para mim foi pesado, porque a gente não tinha assim tanto essa vivência, essas histórias como tem hoje em dia, né? Hoje em dia, assim, ficou meio que comum, né? A criança falar, e os seus pais, tal, né? Eles mesmos comentam na escola, meu pai está preso, minha avó está presa, né? Então, foi um choque muito grande de realidade para nós, né? Não que não soubesse que existia, mas não esperava se encontrar dessa forma. Então, diria assim que foi um momento assim, muito difícil e de encarar muita realidade. Essa colocação que você faz é até importante, porque serve como catequese, né? Que a gente está falando aqui. Porque você pega assim, a campanha da fraternidade, muitas vezes as pessoas só veem que ela acontece durante a quaresma e não sabem o que tem por trás. Sim. A campanha da fraternidade fez 60 anos agora, né? De existência, tantos temas que ela aborda, e que são temas que realmente são foco, que está necessitando de atenção, né? De voltar a olhar para aquilo com outros olhos. E o trabalho da campanha não se limita na igreja, né? Naquilo que a gente passa. O pessoal que trabalha na campanha vai a campo, né? Vai desenvolver trabalhos dentro do tema escolhido da campanha, para que a gente possa trazer aquele assunto à tona, trazer a realidade que ele está inserido ali, para que a gente possa ter o olhar cristão, né? O olhar, porque muitas vezes você vem à missa, vai embora para casa, está tudo bem, né? Tem os problemas, mas a gente vê que muita gente precisa de muita ajuda, às vezes de muita orientação, de muito carinho, e a campanha abraça essas causas também, né? Sim. Outro momento foi quando se tratava, bom, tem infinitos, né? Assim, dentro da campanha da fraternidade, se for discutir o tema que nós trabalhamos, nós estamos vivendo tudo aquilo que foi dito lá atrás, todos os aspectos, né? Ambiental, familiar, tudo. E aí teve um outro momento que tratava da saúde. Aí quando eu vi aquele tempo, eu falei, nossa, o que nós vamos fazer? Porque é muito amplo, né? Saúde é muito amplo. E aí, o que nós vamos fazer dentro, né, dessa campanha? Mas aí, com o caminhar dela, surgiu que o hospital de base estava sob interdição, né, jurídica. E
chegou a um ponto que nós vimos a necessidade de, chegamos a ir lá, assim, as pessoas que dispuseram, né, fazer uma participação lá na porta do hospital, né, lá foi feito uma parte, eu diria assim, foram feitas orações, lido alguns textos, né, relevantes à campanha, né, e fizemos uma caminhada até lá. De lá surgiu um abaixo-assinado. E esse abaixo-assinado, ele surtiu efeito, porque daí, através da Secretaria da Saúde, foi movimentado, se não me falha a memória, né? Foi uma pessoa assim, muito próxima de nós, aqui da comunidade, que tomou a frente, né? Pelo seu cargo político, né? Vereador, né? Então, ele tomou a frente disso também e abraçou a causa. E teve o seu lado positivo, né? Porque eu lembro que a gente ficava aqui na frente no início das missas, na frente da paróquia, colhendo assinaturas, né? Porque até foi uma época que o hospital estava correndo risco de fechar, sim. Né? E se não tivesse uma intervenção aí, em termos do município, do estado, para poder resolver o problema e não deixar a população sem o atendimento, que era um risco que se corria. A gente percebe a atuação nossa, cristão, no momento que precisa, para também fornecer soluções aí, ou pelo menos fazer com que as autoridades tomem soluções que sejam favoráveis aos nossos irmãos. E me parece assim que você, lógico, está fazendo um trabalho de formiguinha, mas esse trabalho de formiguinha surge efeito, né? Porque movimentou o município e movimentou o Estado, porque a secretária, né, de saúde do Estado de São Paulo chegou a vir para cá, né, para fazer reunião com os órgãos competentes, né? Lógico, nós não tínhamos acesso a isso tudo, mas foi mediante o ato, né? O ato que gerou o movimento, né? Que já existia, mas assim... Eu lembrei até de um caso agora que nós tivemos, assim, que tem a participação da São Benedito. Portanto, não sei se você está lembrado que é do viaduto. Sim, lógico, estivemos ali várias vezes. Porque o viaduto aqui teve interditado há muito tempo, precisando de uma reforma, porque ele estava para cair, vamos dizer assim, né? Precisava ser, as fundações dele têm que ser refeitas. E a gente fez saiu da missa um dia com toda a comunidade. Vários público, né? E todo lado do viaduto lá, quase que ele caiu, muita gente foi Estava tão perigoso. Mas foi o que também movimentou e fez com que a coisa acontecesse. Quer dizer, a gente tem um papel importante, não só como cristão dentro da igreja, né? Que a igreja é o lugar de esse alimento, a gente precisa aí, é nosso dever, né? Fazer o nosso preceito, buscar o nosso alimento espiritual dentro da comunidade, mas o nosso papel de cristão também é fazer com que as coisas do mundo estejam favoráveis para nós e para os nossos irmãos que usam o que precisam também. Sempre assim, com cuidado, né, com respeito, não fazendo em nenhum momento dessas ações badernas, né, nada disso, né? Porque quando você está com o público, você logicamente Sim, a seriedade que se coloca, né? Não é ato político, não é ato contra esse ou contra aquele, não é para querer aparecer ou para se divulgar ou promoção, mas é para enaltecer o problema para que ele seja resolvido mesmo. Né? Porque, tanto que a gente fala, mas não é difícil você falar o nome de alguém que realmente foi um trabalho de formiguinha mesmo. Tá? A gente fez só o que precisava, foi lá e sim, depois a coisa anda, né? Sim. E assim, então, Arledinho, tem participar assim, dos momentos aqui da São Benedito, tem assim, muito, né, a falar do que nós comentamos que acaba se dispersando e tal. Mas tem o movimento com jovens que, mesmo nós, como casal, não estarmos diretamente, mas indiretamente, porque nossos filhos, eles foram criados e formados aqui dentro da São Benedito, né? Então, o Albininho, como jovem,
como coordenador de Crisma, a Renata também tomou na frente dos grupos de jovens, assim, inseridas junto nos encontros. Então, assim, eles tiveram muito aprendizado aqui dentro, né? O menino, eu lembro dele no JKS, né? O grupo de jovens, né? Grupo de jovens. Eu vim até participar, fui convidado por ele, porque como a gente tinha o histórico também da participação lá no GIF, lá atrás, ele chamou a gente para participar. E assim, ele tinha uma atuação muito forte, ele era muito, realmente assim, um líder dentro do grupo que tinha ali. Ele é. Inclusive tem uns jalecos, eu sempre me lembro do jaleco que a gente usa na liturgia para fazer as leituras, ali tem um desenho que é o símbolo, né, de cada um dos evangelistas, que foi feito pelo Alpine. Ele transcreveu o que era, né, os evangelistas, o símbolo de cada um, e inseriu ali. Então, até isso, voltando à catequese, né, que a Sim. gente faz aqui, a hora que você está passando na missa, a pessoa está com um jaleco para fazer a leitura, existe ali um desenho formado que remetem aos evangelistas, realmente. Então não é assim também, tudo na igreja tem o seu sentido, tem assim, o seu formato feito especificamente para celebrar, né? Para contribuir com a celebração. Eu, ao menino, sempre lembro dele dessa parte da participação. Nessa parte, né? E dentro disso, nós fazíamos assim, junto com eles, né? Porque acho não, com certeza, nessa época nós já éramos CPP, né, coordenador do CPP. Aí nós tivemos passeios ciclísticos, né, com os jovens. Então foi assim, desafiante, porque era uma coisa assim que a igreja às vezes não tinha feito ainda, né? Era mais aquela parte assim, dizer assim, da sociedade privada, né, que fazia esses movimentos, né? E nós acabamos fazendo assim, através deles, alguns movimentos dessa natureza, né? O passeio ciclístico que também ali juntavam bastante jovens, vinham pessoas, né, adultas, né? Juntava pai, filho, neto. Nossa, família. Então família. Era um trabalho que era feito com a família, né? E ao mesmo tempo pelos jovens, capitaneado pelos jovens que puxavam. É que os jovens, a gente abusa dos pais, né? Sim. Então quando a gente vem participar, a gente traz o pai e a mãe junto de tirar conta, porque tem algumas coisas que a gente só dá ideia, eles é que se viram para fazer. E eles não podem ser deles. Olha, tem trabalhos assim que eu me recordo que envolveu a RP4, né, que é a região pastoral, a qual a São Benedito se insere, que foi feito um trabalho junto com os jovens, né, e eles tiveram uma participação muito grande em cima disso, né. Então, os jovens iam lá todos os domingos, eles assim, falar que era também muito fácil, não era, porque você tinha que tomar um certo cuidado para não invadir o espaço deles lá, porque queira ou não, tinha os chefes, né, como dizer, os chefes, né, então ficavam sempre de olho, andando a cavalo, olhando a movimentação dos meninos, monitorando, mas nunca assim fizeram nada que pudesse colocar em risco a pessoa dos meninos. E eles não estavam lá sozinhos, sempre tinham, né, a participação dos adultos também. Mas foi assim, de grande importância, não só para os meninos, né, nossos aqui, como também as crianças de lá, né? Eles de forma lúdica, eles evangelizavam, né? Evangelizavam. E aprenderam muito, de lá eles sentiram tudo que era uma necessidade não só material, como a necessidade de afeto. A gente fala muito desse trabalho porque a gente, como grupo de jovens também, a gente participava todo sábado, por exemplo, na creche da Vila São Paulo. Então a gente ia lá para lá, fazia o almoço, enquanto uma turma brincava com as crianças, outra fazia o almoço, depois servia o almoço para todo mundo, e juntava todo mundo, brincava com a família,
distribuía o que sobrava de sopa para as famílias, porque eles eram muito necessitados, depois ia embora. Era um trabalho assim, que cansava, né? Você fica cansado, mas é um cansaço tão bom, porque é gratificante, né? Receber as carências daquelas crianças. Mesma coisa na Vila Celina, que tem a pastoral da criança, que fazia pesagem, fazia todo aquele trabalho. Então, assim, teve os jovens, que eu acho que era pelo menino também, que fazia a ronda. Sim, fazia ronda. A ronda saía à noite, de madrugada, levando leite, bolo, pão, lanche para as pessoas que moravam na rua. Então, são todos trabalhos, assim, que seguem profundamente o Evangelho, porque, assim, o que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas é legal a gente falar, não para enaltecer as pessoas, mas para enaltecer a vida em comunidade. Porque a Paróquia São Benedito, essas atividades estão inseridas dentro da história da paróquia. Os jovens fizeram muita coisa dentro da sua caminhada e coisas assim sociais que ajudavam as pessoas, que além de dar a necessidade material, dava também a evangelização, a palavra amiga, né, para fazer. E assim, você veio de Avaré para cá, né? Avaré você participava da São Benedito. Lá também você teve movimento de trabalhar com jovens, assim, né? Não. Era mais só participação? Só participação. Assim, acho que quem participava, chegou a participar com maior frequência, eu me lembro que eu fui num encontro de jovens, mas não me inseri. Participava da São Benedito, assim, acho que as missas, como você falou, chegava a ajudar na prática mesmo a limpar a igreja, sabe, a cuidar da igreja, do que era necessário ali, mas assim, sem compromisso nenhum, né? Era uma pessoa que ia ali para ajudar. Isso, jovem, de 14, voluntário. Agora, o Albino já teve uma participação maior, né? Dentro ali na época da São Benedito, porque tinha uma formação de meninos, eles chamavam, tinha os coroinhas, ele não chegou a frequentar os coroinhas, mas ele tinha um outro grupo lá dentro, que eram meninos também, né? Que eram assim, dirigidos pelo padre Paulo, era um padre alemão, assim, bastante austero, né? Mas que assim, direcionava os meninos. Até tinha uns meninos que eram, aquele grupo era chamado de lobinhos, né? Mas assim, de lobinho eles não tinham. Não tinham nada de lobinhos, mas eles tinham assim, talvez se escolher esse nome pelo aprendizado, já foi, né? Só acompanhando a questão da duração, né? Mas assim, o Albino também a gente lembra muito, principalmente dos ECCs que ele trabalhou, né? Assim, e você também, juntos, vocês tiveram muita participação na parte de marketing, divulgação, paróquia, né? E assim, a gente lembrava de vocês sempre, porque muitas das coisas que ninguém sabe, mas, por exemplo, tem um outdoor, sei lá, qualquer painel feito, era muito direcionado para vocês, né? Era tudo desenvolvido por ele, muita coisa. Ele ajudou muito também na formação disso, principalmente em todos os eventos que tinha, toda a participação. Tinha sempre o dedinho lá, estava lá. O meu, bem lá atrás, era uma ligação mais assim de relações públicas com o jornal, né? O jornal, no caso, era o Jornal da Cidade. E então eu tinha um contato com eles. E o Albino, ele sempre estava atrás de criar um cartaz, criar uma arte, criar logos, né? Teve uma época que ele colocou aquelas logos assim, diria assim, que é um estereotipo, né, do São Benedito, né, mas aquela característica não perdendo o respeito, né, ao santo, né, mas ali agregando a ele aquela função do determinado pastoral, né? Fazia o elo, né?
sem deixar o respeito ao santo, mas trazer ele Sim. mais perto do trabalho que era se envolvido. Sim, mas também assim, tem muita coisa. De vez em quando a gente ainda pega alguma coisa assim que ainda está aí rodando, do dízimo, né? Aquela parte do dízimo, os folhetinhos do dízimo. Tem muita coisa. As campanhas em toda a fraternidade praticamente se envolvia. Assim, junto, né? A gente recebia o material, né? Porque a campanha tem muita coisa pronta do material da CNBB. Mas aí você trabalha o desenvolvimento de outros, né? E vocês foram ministros de Eucaristia? Sim. Também? Nós somos ministros de Eucaristia na época do Padre Carlos. Eu acho que nós ficamos como ministro, creio eu, durante uns 6 anos, né? Durante 6 anos nós ficamos como ministro. Foi assim também, uma época assim, não tem assim, como, talvez em palavras, colocar tudo o que significou, né? E tudo que, como você se colocava, as pessoas, chama-se de doentinhos, você dá assistência, né? Nossa! Nossa, sem comentários, né? Porque você pegava às vezes um doentinho muito quietinho, né? Muito ali desanimado, mas a gente teve assim, doentinhos assim que extrapolavam, né? Dentro de todo o contexto dele, né? Vou até citar, no caso, quem era o TID, né? Quem passou pelo TID é assim uma figura, porque ele é tetraplégico, né? Sim. Então, Passei por... Você passou pelo TID? Gente do céu! O TID... Sorriso que ele tinha alegria, né? Então, assim, vocês imaginem juntando todo o humor do TID com o humor do Albino. Você falava, gente, né? Então, ele era toda aquela dificuldade física dele, né? E lá estavam os dois lá, gente do céu, assim, agradecer muito, né? Esses momentos vividos que não tem como você, não apaga, né? Bom, e a gente, você falou, a gente vai lembrando de história, a gente vai retomando e assim, depois eu vou continuar conversando para terminar aqui, nós vamos lembrar de mais coisas. Com certeza. Mas você participou também na questão da casa Família de Nazaré, né? Sim. Então, conta um pouquinho para a gente o que é aquele movimento, que ali assim também é um negócio que você pega pessoas assim que olham para você com aquele olhar de carência, aquele tempo de gratidão que não tem o que pague nem que apague aquilo, né? Casa de Nazaré, para quem não sei nem se já ouviu falar, né? Que abrigava meninas de maus tratos, né? Todos os tipos que se envolvem, né? De maus tratos. Então, são pessoas muito machucadas, né? Para ela adquirir confiança em você, porque ela tem vamos dizer que ela tem parte da confiança dela, ela tem onde ela está, que é a casa. Mas é uma convivência entre elas também difícil, né? Porque todas com o mesmo problema, mas que vira uma bola de neve, né? Mediante a situação que cada uma passa, né? Então nós atuamos lá, nem sei de fato por quanto tempo, porque foi muito tempo, né? Temos assim exemplos grandes dentro da paróquia, que estavam assim, mais à frente, né? Mas aos domingos, tinha um domingo que era feita escala, ou era o Albino, ou era o Castro, ou era o Pedro, para trazer as meninas à missa, né? Pode ser que eu esteja esquecendo o Augusto, da Márcia, também, nossa, teve uma participação muito grande lá. Pode ser que eu esteja pecando por esquecer de alguém, né? Mas assim, e nós trazíamos essas meninas, pegava elas na perua mesmo da casa, né? Que não cabia tudo no carro, e trazia para a missa. Logicamente, era uma maneira de evangelizá-las e mostrar, né? Que existe, né? Um Deus maior que todos os que ela pode estar passando, né? Porque existem pessoas também que se importam com elas, né? Mas assim,
Elas tinham seus momentos assim mais alegres, mais tristes, mas que trouxeram assim bastante crescimento para nós também, para todo o grupo que trabalhou lá, né? E realizavam assim, para até ajudar mesmo a casa, até eles terem verbas suficientes, porque tem as verbas públicas, né? Mas você tem que estar lutando por elas, né? Então quem ficava à frente disso eram as outras pessoas, como o Dr. Edson, né? O Augusto também. Mas assim, você fazia uma movimentação e tinha as pessoas, eu me lembro que iam aqui da paróquia durante a semana, que faziam a evangelização delas lá, que davam catequese, né? Eu sei de muitas que iam lá fazer esse trabalho, fazia trabalho, você inseria elas no trabalho manual, né? Às vezes elas não tinham constância, né? Que também tem que ver A situação dela já era complicada porque ela já vinha assim de maus tratos muito grande. Isso carrega uma série de traumas, uma série de decepções, perdas e problemas de saúde também que vieram em consequência, muitas vezes. E aí você falou, para conseguir adquirir a confiança dessas pessoas, tinha que ser muito bem trabalhado, com muito tato, né? Porque qualquer coisinha fora já se perde. Eu lembro que a Lúcia Massoni teve muito tempo lá, né, trabalhando com as meninas. A Renata, minha filha, também foi trabalhar com uma parte de artesanato também e tentava envolver outros jovens junto, né? E fora a movimentação, que é uma brincadeira que a gente lembra, que nós vendíamos pastel antecipado, fazia pastelada aqui na São Benedito. Eu nunca vi fazer assim, um número tão grande de pastel para esse movimento, porque os voluntários lá envolvidos na casa, eles vendiam esses vales, era assim, coisa de 5.000 pastéis, era loucura. Sabe o que é 5.000 pastéis? É pastel. A gente, quando fez o trabalho de ACC, que a gente fazia, viu, assim, um movimento muito bom, né? Olha, e aí tinha a pessoa, né, do Cássio, da Cristina, né? O Cássio, eu lembro do Cássio que era responsável pelo tempero da carne e tudo mais, era o Cássio. Muita coisa eu aprendi ali, né? E a gente aprende muito se trabalhando dentro, né? Dentro da conversa aprende muito. Mas assim, olha, foi um trabalho assim, muito significante para o nosso crescimento, o crescimento das meninas. Lógico, tinha muita relutância na época, né? As pessoas não viam com bons olhos, né? Mas tinha uma parte que acolhia bem, né? É porque assim, a gente até fala da explicação, porque tem muitas situações que às vezes a igreja assume, mas algumas pessoas é que assumem, né? Quando assume, você tem toda uma preocupação do lado social, do lado financeiro, do lado de continuidade daquilo, porque você tem que formar as comissões para serem giratórias e não pesar para ninguém, né? E isso, normalmente, às vezes, algumas pessoas são contra porque eles não querem essa responsabilidade ou se preocupam em dar continuidade com isso, né? Sim. Mas é sempre de comunidade também. É assim, é o livre-arbítrio, né? Você é livre, você não é imposto a você, né? Então, assim, essas dificuldades, às vezes existem, acontecem, mas faz parte, né? Faz parte. Mas temos exemplos, assim, muito bons de meninas que formaram famílias, né? Outras não, outras assim se perderam no caminho, né? Mas nós temos aí exemplo, e dessas pessoas que eu te citei, eles têm casal que tem convívio até hoje com a menina que formou família, mora numa cidade aqui próxima, e eu sei que esse casal tem contato com elas, eles têm filhos. É muito bom você ver que elas tomaram, né,
resgate. Um resgate, né? Tem algumas meninas, assim, que eram irmãs, né? Que resgataram a mãe, sabe? Foram cuidar da mãe, né? Hoje eu sei que tem uma que é quase, vamos dizer, pastora, né? Tem os filhos lá, acho que temos 4 filhos, mas levam uma vida digna e procura passar. E onde que ela conseguiu isso? Ela conseguiu nesse meio que nós, com dificuldade ou não, a comunidade São Benedito teve um trabalho, né, o amor e a dedicação para com essas pessoas. Né? Fez a diferença na vida. Fez a diferença na vida delas. Né? Eu sei que às vezes a gente desanima, né? Por várias situações, mas esse é o meio que a gente trabalha. Você sabe que assim, a gente tem um colega de trabalho que ele falava assim, se a gente conseguir, durante a nossa vida, tirar uma pessoa que está, vamos dizer, abaixo da linha e trazer ela para cá, a nossa vida já vai ter valido a pena. Sim. Então acho que esse tem o sentido que a gente vê lá. Você vê que tem pessoas que estavam em situações realmente deploráveis até, vamos dizer assim, né? Mas que foram resgatadas, independente de ter encaminhado, pelo menos por um certo período, ela teve uma paz, teve uma condição, né? E muitas valorizaram, conseguiram sair daquilo e criaram famílias, então aí foi muito forte. Mas legal, você falou disso, tem muita história, muita coisa para contar, mas assim, caminhando assim para o nosso encerramento, eu gostaria de perguntar para você, assim, para você pode falar tanto pelo lado pessoal quanto pelo lado da família, né? O que a paróquia de São Benedito acresceu na sua vida? Tudo, né? Tudo. Pelas pessoas que nós conhecemos aqui, alguns não estão mais presentes, mas assim, temos grandes exemplos, né, aqui dentro. Acrescentou muito na nossa vida, enquanto família, a formação dos nossos filhos, porque mesmo a Beatriz vindo ter corona, ela praticamente, foi assim, um bebê muito esperado dentro da comunidade, né? Nossa, eu lembro que foi uma festa dentro da comunidade, quando surgiu que eu estava grávida, né? E a Beatriz nasceu nossa. E depois a Beatriz veio a ser coroinha, veio a ser acólita, né? Então, assim, os meus filhos mais velhos foram ministros de Eucaristia também. Então, quer dizer, eu tenho que agradecer muito a São Benedito, a comunidade de São Benedito, a família de São Benedito, a qual nós fazemos parte. Isso não tem nada, né, que não tem dinheiro que pague tudo isso, né? Porque, na verdade, você serve com vontade e com prazer, seja qual for o trabalho, né? E eu sempre falo assim que, às vezes, preciso me policiar um pouco, porque teve épocas assim que estive mais assim à frente de tudo, né? De tudo que a gente fala, assim, trabalhando, mas independente do serviço, né? Que a comunidade, ela chega a ser assim, pode ser que alguns estranhem, mais que minha família, né? Porque você é um amor muito grande, pela comunidade que você se insere, você cresce e significa tudo, né? Na nossa vida, viver em comunidade é fácil, gente, não é fácil, né? Nós encontramos muitos desafios, né? Muitos desafios, mas é gratificante o crescimento que você tem, espiritualmente falando, né? E como ela nos abraça também quando Sim. a gente passa por problemas de dificuldade, né? Se não fosse por ela, muitas vezes a gente não consegue sair de lá. É uma coisa até que você falou, na época da doença, na parte assim, da doença do albino, a comunidade assim, nos carregou no colo, né? Nos carregou no colo, eu diria assim, não só espiritualmente, como financeiramente também. Nós tivemos muita ajuda
da família de São Benedito. E muitas pessoas eram anônimas, né? Então, assim, é no momento da dor e da alegria mesmo, né? Vamos dizer, o casamento, a união de você com sua comunidade, né? Porque mas legal, você falou que tem muita história, muita coisa para contar, mas assim, caminhando assim para o nosso encerramento, eu gostaria de perguntar para você, assim, você pode falar tanto pelo plano pessoal quanto pelo plano família, né? O que a paróquia de São Benedito acresceu na sua vida? Tudo, né? Tudo. Pelas pessoas que nós conhecemos aqui, alguns não estão mais presentes, mas assim, temos grandes exemplos, né, aqui dentro. Acrescentou muito na nossa vida, enquanto família, a formação dos nossos filhos, porque mesmo a Beatriz vindo ter corona, ela praticamente, foi assim, um bebê muito esperado dentro da comunidade, né? Nossa, eu lembro que foi uma festa dentro da comunidade, quando surgiu que eu estava grávida, né? E a Beatriz nasceu nossa. E depois a Beatriz veio a ser coroinha, veio a ser acólita, né? Então, assim, os meus filhos mais velhos foram ministros de Eucaristia também. Então, quer dizer, eu tenho que agradecer muito a São Benedito, a comunidade de São Benedito, a família de São Benedito, a qual nós fazemos parte. Isso não tem nada, né, que não tem dinheiro que pague tudo isso, né? Porque, na verdade, você serve com vontade e com prazer, seja qual for o trabalho, né? E eu sempre falo assim que, às vezes, preciso me policiar um pouco, porque teve épocas assim que estive mais assim, à frente de tudo, né? À frente de tudo que a gente fala, assim, trabalhando, mesmo independente do serviço, né? Que a comunidade, ela chega a ser assim, pode ser que alguns estranhem, mais que minha família, né? Porque você é um amor muito grande pela comunidade que você se insere, você cresce e significa tudo, né? Na nossa vida, viver em comunidade é fácil, gente, não é fácil, né? Nós encontramos muitos desafios, né? Muitos desafios, mas é gratificante o crescimento que você tem, espiritualmente falando, né? E como ela nos abraça também quando a gente passa por problemas espirituais, né? Se não fosse por ela, muitas vezes a gente não consegue sair do lado. É uma coisa até que você falou, na época da doença, na parte assim, da doença do albino, a comunidade assim, nos carregou no colo, né? Nos carregou no colo, eu diria assim, não só espiritualmente, como financeiramente também. Nós tivemos muita ajuda da família de São Benedito, e muitas pessoas eram anônimas, né? Então, assim, no momento da dor e da alegria mesmo, né? Vamos dizer, o casamento, a união de você com sua comunidade, né? Porque você vai ter os momentos da alegria, da paixão, né? Da festa, mas você tem um momento da dor também. E você vivencia tudo isso aqui dentro da comunidade. Se você não estiver inserido dentro de uma comunidade, eu creio que seja mais difícil. Então, tudo que nós superamos com a ausência do albino, tudo, a ausência da pessoa que ele era, né? Então, é a comunidade que te ajuda, né? Vai lá, não, levanta, né? E a gente tem que continuar, né? Eu falo assim, como que eu vou deixar passar tudo isso, né? Que a gente vivenciou junto ou em família? Faz sentido, não tem como. Então, temos que estar aqui firmes, né? Gratidão eterna. E é o exemplo, né, que os outros vêm seguindo. Com certeza.
legal a gente ver mais uma vez assim que a importância que é não só a gente está falando um pouquinho dos 80 anos, porque nós estamos falando pequena parte dos 80 anos, mas como essa comunidade já não viveu e conviveu com tantas outras pessoas nessa história, e com tanta história bonita, né, de abraçar, realmente de causar, e de que literalmente estamos juntos. Não tem como, vamos lá, seja para onde for. Mas, Elza, muito obrigado pela sua presença, agradecer em nome do CPP, em nome do Padre Wellington, em nome dos 80 anos da paróquia, e que venham muitos e muitos anos ainda pela frente, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom. Temos muitos exemplos grandes aí que estão aí firmes, né? Graças a Deus. Deus abençoe você. Amém. Toda a família. Obrigado por ter vindo. Pessoal, valeu, obrigado. Até a próxima.